Olá, boa noite, vamos chegando. Hoje estamos começando um ciclo de lives toda terça-feira, às 8h30 da noite, aqui no Instagram. Eu vou bater um papo com vocês sobre a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, e depois esta live vai estar lá no YouTube. Na quinta-feira à noite ou mais tardar sexta-feira. Às vezes eu não consigo fazer eu não consigo upar a live já na quinta-feira, mas na sexta eu faço para vocês. Todo o conteúdo OBA que a gente está discutindo aqui no Instagram vai ficar lá no YouTube para vocês acompanharem. Vamos relembrar um pouquinho sobre OBA logo no começo. Vou dar umas diquinhas básicas e hoje eu vou resolver algumas questões de provas passadas. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Giovana, olá! Vai prestar OBA que eu tô sabendo, não é verdade? A gente já bateu um papo hoje. Projeto Big Bang, meus queridos, beijo, adoro ver vocês por aqui, é um projeto maravilhoso, gente. Segue lá, Projeto Big Bang aqui no Instagram e lá no YouTube também. Eles têm um projeto de divulgação científica muito legal que corre aí o Brasil e leva bastante informações sobre astronomia, sobre astronáutica, e é tudo isso que nós vamos falar hoje. Então, fico muito feliz de vê-los aqui, Projeto Big Bang. Muito obrigada, amigos da Rede UPC. Para quem não conhece, a Rede UPC é a rede Unidos pelo Conhecimento, onde vários divulgadores científicos se unem para levar mais conhecimento, mais ciência, mais metodologia científica para todos. E eu vou falar um pouquinho nessa live alguns parceiros. Já saudei aí o grande projeto Big Bang, daqui a pouco eu falo de outros parceiros. Olha lá, Cérvulo Rocha, meu pai, painho, beijos, vamos ficar juntinhos 1 hora nessa terça-feira. Espero que esteja tudo bem aí na cidade de vocês. Santos está um horror que a gente está olhando aí no noticiário. Espero que vocês estejam protegidinhos. Vamos lá. Bom, gente, enquanto o pessoal vai chegando, vamos espalhando aí a notícia da live. Os grandes interessados hoje são os estudantes e os professores que vão passar por essa etapa muito legal que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Samara, beijo. Sami, muito obrigada pela presença. Rubens Fraga Júnior, olá! Feliz em te ver aqui também. Gente, recapitulando um pouquinho sobre o que é a OBA, né? A gente fala carinhosamente OBA porque é, né, o termo mais curtinho para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Lembrando que não é apenas a OBA, tem também a mostra de foguetes, mas que eu não vou tratar nesse momento, porque tem um regimento próprio, tem regras e data. As datas são mais ou menos parecidas com a OBA, mas as tarefas que você tem que cumprir até o dia da OBA são diferentes. Então vamos, né, focar um pouquinho na Olimpíada mesmo. Deixa eu dar um oi aqui pro meu amigo Rogério, do Astronauta Urbano. Camiseta Mars. Essa camiseta é um xodó meu, xodó mesmo. Foi a primeira camiseta do Astronauta Urbano que eu tive. E eu, galera, recomendo demais esta marca. As camisetas são perfeitas. Quem acompanha meus vídeos no YouTube sabe que eu tô sempre vestindo o Astronauta Urbano. É um orgulho grande vestir essa marca. Quem quiser desconto, entra lá no Astronauta Urbano, na loja, e coloca o cupom Estimulando Universos, tem um descontinho bacana lá, tá bom? Vamos lá. Oh, Silvia, minha irmã. Gente, a minha família é um amorzinho, eles estão sempre me acompanhando e a gente sempre se acompanha, um o sucesso do outro dentro da minha família. Fico muito feliz. Bom, vamos começar então falando da nossa grande Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Vou falar então hoje das primeiras questões, que são as questões mais fáceis das provas. Eu vou pegar uma questão de cada nível, uma questão do nível 1, outra do 2, do 3 e do 4, e vou comentar. É claro que as questões do nível 1
e 2 não tem muito o que comentar, porque elas são realmente bem tranquilas, bem básicas e é de reconhecimento da criança com os corpos celestes, tá bom? Começando pela coisa simples de quem não estava aqui na outra live, na live da semana passada. Provas de nível 1. São alunos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1, tá bom? Do ensino fundamental, né? A gente divide fundamental 1, fundamental 2, mais primeiro, segundo e terceiro do fundamental. Prova de nível 2. São os alunos de quarto e quinto ano do ensino fundamental. Provas nível 3 são os alunos de sexto a nono. Esses a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso, porque o aluno de sexto não tem o mesmo conteúdo do aluno do nono. E a prova nível 4 é para primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. Tá legal? Então, vou começar com as provas de nível 1. Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu mostrar uma coisa que vai estar disponível para vocês quando eu fizer, quando eu upar essa live aqui do Insta lá pro YouTube, tá? Quem não tá acostumado, tô vendo aí o Rubens Fraga dizendo que a primeira live no Insta não usa muito. A live no Insta ela tem uma outra dinâmica, ela tem no máximo 60 minutos de duração, senão o Instagram corta a gente. E depois, quando eu passo essas lives para o YouTube, ela fica nesse formato, tá, vertical. Então, às vezes as pessoas falam, mas está no YouTube com esse formato vertical. É uma forma que a gente tem de, vamos dizer assim, eternizar a live, porque a live no Instagram fica no período só de 24 horas, mas a gente consegue passar para o YouTube nesse formato, tá bom? Beijo para o Marcelo Leone, meu sobrinho lindo, obrigada por estar acompanhando, e ele vai fazer a OBA, que eu sei. Ele é um aluno de terceiro ano, vai fazer a prova nível 1. Então, Marcelúcio, fica ligado. Olha só, este material eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Quando eu upar a live para o YouTube. Eu deixo ali na descrição um link para vocês baixarem esse joguinho da memória para as crianças. Então, para nível 1 e até o nível 2, ajuda bastante nessas primeiras questões que eu vou falar, tá bom? Boa noite para todo mundo que está chegando, Cosmo Verso. Boa noite, Dom Fernando Espíndola. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Fico feliz com a presença de todo mundo. Posso começar então, gente? E vocês vão mandando perguntas conforme eu for falando aqui as questões. Já peço desculpas adiantado se eu não conseguir ler todas as perguntas de vocês, mas depois me manda no direct que eu respondo tudo, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui a prova de nível 1 e eu vou descrever para vocês a pergunta. Mais uma vez, gente, prova de nível 1, ela é para criançadinha de primeiro, segundo e terceiro ano do nível fundamental, do ensino fundamental. Então, é muito simples, tá bom? A pergunta é a seguinte: escreva o nome do planeta que começa com a letra indicada abaixo. Então, você tem aqui 5 planetas para as crianças nomearem que só tem a primeira letra. E por que então eu disse que este material é extremamente importante para a gente trabalhar com essa criançada? Porque a primeira coisa que a gente precisa quando a gente começa a falar de astronomia para crianças é o reconhecimento dos planetas e dos astros mais próximos, como o Sol e a Lua, tá? Então a primeira questão pede exatamente que a criança saiba nomear os planetas. Então, como eu disse, gente, nível 1 é bem tranquilo. Aqui a gente tem, por exemplo, a letra J. Eles têm que saber nomear um planeta que comece com a letra J, depois com a letra V, outro com a letra N e outro com a letra S. Então, eu falei 5, né? O primeiro já está feito, é o exemplo que começa com a letra T. Então vamos lá, né, gente? O planetinha que começa com a letra T, que já é o exemplo, é a nossa querida Terra, nossa casa.
Depois com a letra J, nós temos Júpiter. Depois com a letra V, nós temos Vênus. Com a letra N, Netuno. E com S, o nosso Senhor dos Anéis, Saturno. Bom, gente, é tranquilo? É muito tranquilo. Mas a gente tem que pensar no contexto da criançada. Muitas vezes as crianças de primeiro, segundo e terceiro não têm ainda a noção do sistema solar e a noção de planetas, tá bom? Muitas vezes eles confundem ainda o que é um planeta, o que é um satélite, tá? Então, nesse momento, falou a palavrinha planeta, eles têm que saber a ordem dos nossos planetinhas, tá bom? Então, toda vez que vocês forem estudar com a criançada, vai frisando bem os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá bom? Deixa sempre bem claro a quantidade de planetas e a ordem, porque muitas vezes a OBA pergunta assim, qual é o quarto planeta do sistema solar? Ou qual é o planeta mais próximo do Sol? Qual é o segundo planeta mais afastado do Sol? Tá? Então, é legal eles terem a noção da sequência, tá bom? Porque pode pintar uma pergunta de sequência. Essa foi a primeira pergunta do primeiro nível. Então, por enquanto, tá tudo ok. Vamos dar um oi aqui pra galera. Universo Entrópico, olá, boa noite. Dani, Planeta Inusitado. Gente, sigam as páginas dos nossos parceiros. Eu falei no começo do projeto Big Bang, por favor, sigam. E agora, a página da Dani, do Planeta Inusitado. Sigam mesmo. Vamos lá. Vamos para o próximo nível, nível 2. É claro que conforme a gente vai aumentando o nível das provas, eu tenho mais comentários a fazer e vocês podem me fazer perguntas sobre qualquer coisa da OBA a qualquer momento. Quando eu conseguir ler, eu respondo para vocês, tá bom? Bom, a primeira questão do nível 2, lembrando que o nível 2 é quarto e quinto ano, é a mesma coisa, tá bom? Mesmo tipo de pergunta, porém com um pouquinho mais de dificuldade. Você tem que escrever o nome dos planetas, não usando a primeira letra, tá bom? Mas é uma letra no meio da palavra que você tem que achar aí qual planeta que é, tá? Então aqui nós temos palavras onde o N está no meio, ou o R, ou a letra O, ou a letra T. E aí vocês têm que contar as letrinhas, tá bom? Para ver qual é o planeta. Tem um grau de dificuldade maior, porque quando você tá no nível 1 e começa com a letra, o planeta, é mais fácil, né? Muito mais fácil você achar qual planeta que começa com aquela letra. Aqui você tem a letra do meio, então as crianças precisam realmente lembrar de todos os planetas que compõem o sistema. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro meu amigo Nelson Kakazu. Bom dia para você no Japão, não é verdade? Espero que você esteja bem por aí. Beijos. Bom, então, nível 2 é a mesma coisa. A primeira pergunta do nível 2 é praticamente a mesma do nível 1. Até aqui, sem problemas, tá bom? Agora é que as coisas começam a complicar um pouquinho, quando a gente passa para o nível 3 e 4. Lembrar, gente, que o nível 3 da OBA compreende o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono anos. Então, assim, o aluno de nono ano tem muito mais repertório, tem muito mais conteúdo e facilidade de achar respostas do que um aluno de sexto ano. Isso quem tá na idade aí do ensino fundamental 2 sabe bem, né? Sabe que tem as diferenças. Os professores que estão me ouvindo sabem bem. E como é que a gente trabalha com uma faixa de conhecimento tão extensa, né? E como é que a gente mede isso daí? Vamos lá, eu vou mostrar para vocês, então, qual é a primeira pergunta do nível 3. E aí a gente consegue discutir mais um pouquinho questões de astronomia. Fiquem à vontade de fazer perguntas. A pergunta é a seguinte. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação.
Aqui vale uma dica. Gente, a OBA não é uma prova de pegadinhas, tá legal? A OBA não quer que você se dê mal ou fique nervoso na hora da prova. Então, a maioria das frases, a resposta é certo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Boa noite, Rê! Beijos, Rê, meu sobrinho. Tô falando, gente, a família tá toda aqui. É assim que a gente se apoia. Então vamos lá. Certo ou errado na frente das afirmações. E aí eu quero que vocês que estão assistindo a live me digam se os alunos de sexto, sétimo, oitavo e nono têm condições de responder essa pergunta sem muito preparo. Vamos lá. A primeira afirmação é a seguinte: os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Então essa é a primeira afirmação em que a gente tem que pôr certo ou errado. Então vamos lá, a gente falar um pouquinho sobre órbitas. Todos os planetas do Sistema Solar descrevem órbitas elípticas, tá bom? Alguns com maior excentricidade. O que quer dizer excentricidade? Pensa na elipse, tá bom? E no círculo. Pensa numa elipse e pensa num círculo. Quanto maior formos para a forma da elipse, mais excêntrica é essa órbita, tá bom? Quando for mais para o círculo, menor a excentricidade, tá? Então, no Sistema Solar, embora a gente veja aqueles desenhinhos, e essa pergunta é muito legal para a gente trabalhar com a criançada do sexto ao nono, porque eles têm essa imagem daquele modelo de Sistema Solar, que é o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor em círculos. Isso não existe, tá, gente? Isso é uma representação gráfica simplificada do modelo do Sistema Solar. Mas o Sol não está no centro, tá? Ele está um pouquinho mais próximo do foco da elipse, de um dos focos da elipse, e os planetas, cada planeta tem a sua excentricidade diferente. Então, mais elíptica, menos elíptica, mas não chega a ser circular. Ok? Olha quanto conceito a gente já viu só na primeira pergunta, na primeira frase da primeira pergunta da prova nível 3. Então essa está correta, tá bom? Os planetas giram ao redor do seu eixo num movimento chamado rotação. E aí, gente, como chama o movimento de um planeta ao redor do seu próprio eixo? Correto, é rotação. Agora tem que prestar atenção aqui, porque tem uma frase aqui que, se você não prestar atenção, você vai cometer um erro. Não é o caso dessa, mas vai ter uma aqui. Os planetas, a gente não está falando apenas do nosso. Os planetas do Sistema Solar giram em torno do seu próprio eixo num movimento chamado rotação. Galera, no nosso Sistema Solar, todos os planetas fazem movimento de rotação, tá bom? Todos giram ao redor do seu próprio eixo. Não necessariamente todos giram na mesma velocidade, para a mesma direção, tá? Eu fiz um vídeo lá no canal, lá no YouTube, no Estimulando o Universo, sobre Vênus. E Vênus é muito curioso porque ele tem um movimento de rotação, só que é do outro lado. Enquanto a gente, planeta Terra, faz um movimento de rotação num sentido, Vênus faz no outro, mas continua sendo um movimento de rotação, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, alguém me perguntou que não entendeu, né? Ai, já passou, galera, não consigo, mas alguém falou que não entendeu. Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho um modelinho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o meu planeta Terra. Então eu tenho aqui um modelinho de planeta Terra, tá? E ele tem um eixo imaginário, tá? Que vai de polo a polo e ele gira em torno, o planeta gira em torno do seu próprio eixo.
Esse movimento de rotação é o que define o dia e a noite, tá bom? Então, é este movimento de rotação que todos os planetas do sistema solar fazem, cada um ao seu tempo e cada um na sua direção, tá bom? Então, sobre o eixo de rotação dos planetas, a gente vai ter uma live específica. Eu vou falar de Mercúrio até o finalzinho do sistema solar, todos os eixos de rotação, tá bom? Ah, desculpa, você disse que você não entendeu o que é elíptica. Pensa em geometria, tá bom? Você tem a forma circular, um círculo, e você tem uma elipse. A elipse, ele é um círculo achatado, tá bom? Então, o sistema solar, ele tem o Sol em um dos focos, perto de um dos focos da elipse, tá? Ó, tá? Num dos focos da elipse, e os planetas fazem esse movimento que não é circular, ele é uma elipse, tá bom? E aí, então, em alguns momentos, por exemplo, vou falar do planeta Terra, em alguns momentos o planeta Terra está mais afastado do Sol, porque está num canto da elipse, aí no outro ele está mais próximo do Sol, porque está em outro canto da elipse. Se fosse circular, os planetas estariam sempre à mesma distância do Sol, mas por ser elipse, eles em alguns momentos estão mais afastados, isso a gente chama de afélio, tá? Eles estão mais afastados, e periélio quando está bem pertinho do Sol, tá bom? Então, dependendo do canto da elipse, eles estão mais próximos do Sol, tá? Bom, já respondi a primeira frase da primeira pergunta, que está correta, que é o movimento de elipse. A segunda, sobre o movimento de rotação, que todos os planetas fazem. A terceira, vamos lá. Os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado de translação. E aí? Se a rotação é o movimento do planeta ao redor do próprio eixo, rotação, a translação é o movimento que o planeta faz ao redor do Sol. É esse movimento que aqui na Terra leva 365 dias, tá? E que em outros planetas leva outro tempo. Mais uma vez, para cada planeta, a gente vai fazer depois uma live diferente mostrando esses movimentos de rotação, translação. Então, essa aqui também está correta. Eu tenho uma perguntinha para vocês, eu vou dar um tempinho. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui sabem me responder certinho. Temos o movimento de rotação, translação e temos mais um movimento que a Terra faz. Vamos ver se a Dani do Planeta Inusitado me responde. Quem mais está aí? Astromars está aí também. Jaquita, você tá aí ainda, Jaquita? Eu vi você aí uma hora, não consegui falar boa noite para você. Rogério do Astronauta Urbano. Quem estiver aí e souber me falar qual é um outro movimento que a Terra faz sem ser rotação e translação, é um movimento que dura 25 mil anos. Vamos lá, quem sabe me responder? Olá, hein? Ah, a Janela Azul entrou. Muito obrigada pela presença aqui. Astros Geniais, muito bem. Aí, Dani. Muito bem. É o movimento de precessão. Vocês já tinham ouvido falar do movimento de precessão? No nível 3 não cai, tá bom? Mas no nível 4 pode cair sim. Olha lá, o Universo Entrópico também mandou ver no precessão. Sami, Samara, precessão. É isso aí. Pensa num peão, tá bom? Pensa num peão. Então a Terra tem o seu eixo, tá? Lembrando que o eixo da Terra, ele tem uma inclinação de 20 e pouquinhos graus, tá bom? E a Terra faz essa rotação, quer dizer, ela gira no próprio eixo, mas ela também faz este movimento, ó. Vocês conseguem ver aí através do vídeo? Imagina num peão girando, tá? Ela faz isso, esse eixo aqui, ó, descreve um círculo nos polos aqui, ó.
Este movimento demora 25 mil anos, movimento de precessão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como a gente sabe que isso é possível. Medições de 2.000 anos atrás, no início de uma coisa chamada astrologia, tá? Que o início da astronomia se dá pela astrologia, tá bom? A partir do momento que a astrologia passou a fazer previsões de futuro, dizer a sorte das pessoas, ela se descola da ciência e passa a ser uma pseudociência. A astronomia começa a basear em fatos e em metodologia, tá? Há 2.000 anos nós tínhamos que o Sol nascia na constelação, por exemplo, de Gêmeos. Por isso se dava que quem nascia naquele momento, que o Sol estava na constelação de Gêmeos, era do tal signo de Gêmeos. Isso há 2.000 anos. Hoje, a gente consegue, através do Stellarium, lembra daquela dica do Stellarium, tá? A gente consegue medir que o Sol, na mesma data de 2.000 anos atrás, mas agora, no mesmo dia e mês, o Sol já nasce em outra constelação. Não é mais em tal da constelação de Gêmeos. E daqui 2.000 anos, o Sol vai nascer numa outra constelação. É por causa deste movimento que esse peãozinho faz, essa precessão. A gente tem essa mudança de horizonte celeste. Tá bom? Então, esse movimento, ele existe, demora 25.000 anos, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, ó lá. Muito bem, Dani. A precessão tem a ver com as forças gravitacionais do Sol e da Lua. A gente estava comentando sobre isso hoje, a gente está gravando um podcast muito legal sobre a ida do homem à Lua. Sai esse sábado, tá bom, gente? Eu vou dar todos os avisos possíveis para vocês. E nós estávamos conversando exatamente sobre a influência da Lua nos movimentos da Terra. Sim, o movimento de precessão é influenciado, sim, pelas forças gravitacionais do Sol e da Lua, tá bom? Tem tudo a ver. Bom, falta a última frase dessas 4. Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias. Tem uma pegadinha aí, gente. Os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias. Qual é a pegadinha aí? Pensa aí um pouquinho. Galera, não são os planetas que giram ao redor do Sol em 360 dias. É o planeta Terra. Os outros planetas têm sim seu movimento de translação em períodos diferentes, tá bom? Então essa, das 4 frases que eu falei, essa é a única errada. Eu vou repeti-la todas. Deixa eu dar boa noite aqui pro meu amigo Jefferson, do Universo Genial. Galera, eu falei dele na outra live por causa disso aqui, ó. Olha só. Astronomia para crianças. Galera, quem tá estudando para OBA, esse livrinho aqui é necessário. Muito, muito necessário. Ele é super ilustrado, tá? O Jefferson fez com muito carinho para a criançada. Aliás, esse aqui, ó, gente, tá vendo essa comparação de frutas e sistema solar? Eu fiz um vídeo lá no canal mostrando essa comparação. Gente, quem quiser o livrinho do Jefferson, Astronomia para Crianças, entra lá no perfil dele, universo.genial, aqui no Instagram, conversa com ele no direct, pega lá os preços, tem versão e-book também, tá bom? Se você não quiser comprar o físico, tem para você imprimir na tua casa. Então eu vou ler as 4 frases de novo, pra gente ver que as 3 primeiras são corretas e a última é a incorreta. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao redor do Sol. Correto, não é circular, é elíptica.
Os planetas giram em torno do seu eixo num movimento chamado rotação. Perfeito, todos fazem, alguns para um lado, alguns para o outro, alguns deitados. Outro dia a gente conversa sobre isso. Os planetas giram ao redor do Sol num movimento chamado translação. Perfeito, é isso aí. E a última, os planetas giram ao redor do Sol em 365 dias. Essa é a incorreta, tá bom? Vamos agora para a prova nível 4. A primeira questão da prova nível 4. Lembrando que eu falei lá no começo da live, as primeiras questões de cada nível são as mais fáceis, tá bom? Então, se vocês estão achando o nível muito fácil, nossa, é assim a prova OBA? Nossa, meu filho vai gabaritar, ou, puxa, meus alunos não precisam tanto de preparação. Gente, essa é só a primeira questão, são 10, tá bom? Então, vamos lá. Nível 4 são alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Coloque o nome do planeta, planeta anão ou satélite na frente de cada descrição. Aí, Jaquita, essa é pra você, hein? Cai uma coisinha chamada planeta anão. Você já ouviu falar, Jaquita? Eu não posso deixar passar, né? Fazer o quê? Vamos lá. Eu vou ler a descrição e eu vou dar um tempinho aí, alguns segundos, e eu quero que vocês me respondam sobre o que eu estou falando, tá bom? Então aqui pode ser ou o nome de um planeta, ou o nome de um planeta anão, ou o nome de um satélite natural, tá bom? Então vamos lá. Acinzentado, sem atmosfera, de dia 420 graus Celsius, de noite menos 180 graus Celsius. O segundo mais denso, há evidências de presença de gelo em crateras profundas nos polos. A velocidade da Terra ao redor do Sol é de 107 mil quilômetros por hora, mas deste planeta é de 172.400 quilômetros por hora. Então, nós estamos falando de um planeta, ele já deu a dica que é um planeta, tá bom? Já vi aí que o pessoal tá falando de Plutão, vamos lembrar, Plutão não é mais um planeta desde 2006. Então, não é Plutão, tá? E lembrar que tá dizendo sem atmosfera. Acinzentado, sem atmosfera. Ó, tô vendo dedinhos nervosos procurando resposta, hein? De dia, 420 graus Celsius. De noite, menos 180. Então já não pode ser Vênus, hein, galera? Já não pode ser Vênus, porque Vênus não tem uma variação tão grande de temperatura por causa do grande efeito estufa lá, tá? O calor fica bem aprisionado lá. Já tem gente aí que respondeu. Cauã! Respondeu, muito bem. Olha lá, Janela Azul respondeu certinho também. Não tem atmosfera, não tem. Mercúrio, muito bem, parabéns, galera. Então a gente está falando de Mercúrio. O primeiro planeta do sistema solar, não é o mais quente, hein, galera? Vamos ter sempre em mente, não é o mais quente. O planeta mais quente é Vênus. Embora Mercúrio esteja coladinho com o Sol, Vênus é o próximo, né? Mas Vênus, por causa do grande efeito estufa, ele não esfria, tá? Já Mercúrio, bem pelo contrário, não tem atmosfera, então ele perde calor muito rápido, tá? Ah lá, Sami, você ia falar Mercúrio, não deu tempo. Muito bom, muito bom. Então, vou ler rapidinho a descrição de novo, para agora que vocês sabem que é Mercúrio, aprender um pouquinho mais sobre esse planeta. Acinzentado, sem atmosfera, varia de 420 graus Celsius a menos 180. É o segundo mais denso. Há evidências de gelo nos polos, nas crateras, tá, dos polos. E ele faz o movimento, não, a velocidade dele ao redor do Sol é de 172.400 quilômetros por hora. Vocês sabem mais alguma coisa sobre Mercúrio que vocês querem falar aí que eu leio? Escreve aí o que vocês sabem que eu vou dando uma
lidazinha aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou também dar umas informações sobre Mercúrio. Pera aí. Ó, esses números, gente, que a gente fala, não é para decorar, não, tá? Não é para decorar. Tanto é que todo professor tem aqui a sua colinha com esses números dos planetas. O mais interessante, se você quer estudar, é fazer uma tabela comparativa, tá? Pega ali um caderno, um board aí qualquer e faz uma tabela comparativa com algumas características, como por exemplo, rotação, translação, velocidade, força gravitacional, se tem satélite, se não tem satélite, tá? Faz o gráficozinho, a tabelinha comparativa, porque não é para se decorar, mas é para saber um aproximado toda vez que você for comparar um planeta com outro. Então, olha só, rotação de Mercúrio, que gira em torno do seu próprio eixo, são aproximadamente 58 dias. É meio bizarro. Um dia na Terra equivale a 58 dias em Mercúrio. E a gente vai falar depois sobre Mercúrio, por que o dia ali arrasta tão lento, e tem tudo a ver com a força gravitacional que ele que é exercida pelo Sol nele, tá bom? Ele é arrastado, tá? Então, um dia da Terra são 58 dias de Mercúrio. E o translação, gente, são 87 dias, tá? Então, ele é a órbita dele é super rápida. Um ano lá equivale a 87 dias nosso, tá? Então, olha que bacana, totalmente diferente do nosso planeta, tá? Janela Azul tá dizendo, fico louca com tantos números, e é para ficar mesmo. Então, por isso, não fiquem neuróticos com esses dados, essas coisas bem específicas. Faça mesmo uma tabela comparativa e conforme você vai sempre se deparando com esses números, eles vão ficando orgânicos para vocês, tá? Mas não esquenta. Dá pra gente comparar sempre. Dá pra gente olhar uma tabela e tá sempre meio que, né? Ah, tá, então quantos por cento é o da Terra, né? Vamos fazer uma fração aí, né? Que a gente fala, um quarto do tempo da Terra. Assim a gente memoriza melhor, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o povo tá falando. Mercúrio é doido, Sammy. Mercúrio é doido. Também fica tão próximo da estrela, só maluco, né? Só maluco ficaria assim. Mercúrio, quando a gente vê fotos e tal, Mercúrio tem um aspecto bem interessante que parece muito o nosso satélite, parece a Lua, tá? Porque é acinzentado, é cheio de crateras e ranhuras, é bem curioso. Então, tomem cuidado quando vocês forem procurar e tenham certeza que aquela imagem que você está vendo é de Mercúrio e não da Lua, tá bom? Sabe uma coisa interessante sobre Mercúrio? Sobre as teorias de como foi formado, né, o planeta. E sabe por quê? Porque Mercúrio ele tem uma concentração de ferro absurda, assim, comparando com os outros planetas do Sistema Solar, é um planeta muito ferroso. E tem algumas teorias, né? Uma delas é que houve um choque, né? Assim como nós tivemos aqui no planeta Terra, uma das teorias, né, que criou a Lua. Nós tivemos um choque com um corpo praticamente com a massa de Marte, mais ou menos, chamado Theia, que chocou com a Terra, e a gente teve esse descolamento de uma parte da massa da Terra e, por processos ali, formou a Lua. É basicamente isso que diz essa primeira teoria em relação a Mercúrio. Um objeto também muito massivo bateu, só que o que aconteceu é que arrancou a crosta e o manto do planeta, né? E ficou exposto o núcleo rochoso. Dá uma olhadinha aqui no modelo de planeta Terra que eu tenho aqui, para quem não está acostumado com essa ideia de crosta e manto. Aqui, ó, a crosta terrestre, essa parte azul e verde aqui, e o manto, tá? Que é essa parte mais interna.
A primeira teoria de Mercúrio é que ele sofreu um choque, que essa parte foi arrancada, ficando exposto o núcleo ferroso. Outra teoria interessante, para quem estuda ciência planetária, sabe um pouquinho sobre formação dos sistemas, dos planetas, é que perto da estrela você tem uma concentração grande de materiais pesados. Então, os planetas que se formam ali ao redor da estrela, normalmente, quando a gente fala normalmente, gente, é porque a ciência é muito bacana. Quando chegam novos dados, a gente refaz as nossas teorias, né? E normalmente, perto da estrela, a gente tem uma aglomeração de metais pesados e os planetas que são formados perto da estrela podem ter uma concentração de metais pesados muito maiores do que os planetas que seguem depois, tá bom? Então tem essas teorias interessantes sobre Mercúrio, tá? Vamos lá falar do segundo, que daqui 20 minutinhos eu encerro a live, tá bom? Segunda frase. Prestem atenção porque eu quero que vocês me respondam. Rico em hidrogênio e hélio. Atmosfera em constante turbulência, com ventos de mais de 1.800 km por hora. Imagina isso aí, né? Campo magnético 500 vezes mais intenso que o da Terra. Será que alguém já sabe? Mas tem mais. Espera aí. Agora todo mundo mata, vai. Anéis com espessura média, presta atenção, espessura média de 10 metros. Espessura, não estou falando de largura, espessura de 10 metros. Nos anéis tem corpos de dimensões de 1 centímetro a 10 metros. E aí? O que vocês acham? Lembrando, gente, essa prova aí, Cauã Alves, querido aluno, acertou, queridão, acertou. Lembrando que essa prova que eu tô falando é de 2018, tá? Eu peguei a prova de 2018 para falar para vocês. Depois dessa prova, nós tivemos outras descobertas da sonda Cassini, tá? Então, assim, o que eu tô falando aqui são com dados de 2018. Vocês acertaram, tá todo mundo falando Saturno, muito bem, muito bem. Sobre os planetas, como eu falei já durante a live, eu vou fazer lives periódicas falando um pouquinho da característica de cada um, tá? Mas vocês acertaram, é Saturno. Lembrando que quando a gente fala de anéis, a gente logo pensa do Senhor dos Anéis, Saturno. Mas todo planeta gasoso, então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tem anéis, tá bom? É que os anéis de Saturno, além deles serem muito extensos, eles são feitos de material muito reflexivo, tá? Gelo, poeira. O gelo, ele é muito reflexivo. Ele reflete muito a luz. Então, por isso que a gente consegue visualizar bem melhor os anéis de Saturno do que dos outros planetas gasosos. Mas todos possuem, tá bom? Então, muito bem, vocês acertaram, parabéns. É Saturno. Vou ler de novo só para vocês lembrarem dessas informações. Rico em hidrogênio e hélio, atmosfera em constante turbulência, com ventos de mais de 1.800 km por hora, campo magnético 500 vezes mais intenso que o campo magnético da Terra. Anéis com espessura média de 10 metros e nos anéis você tem objetos de centímetros até estruturas de metro, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem gente me perguntando sobre as pegadas da Lua. Olha só, fica ligado, gente. Sábado tem podcast novo do pessoal do Essa Tal de Ciência, do qual eu faço parte, junto com o Rogério, do Astronauta Urbano, quem faz essas camisetas lindas, a Dani, do Planeta Inusitado, a Jaquita, do Café com Pimenta com Jaquita, o Jefferson, do Universo Genial, o Pércio, do Quântico Raiz, a Cris, do Via Saturno, o Juliano, do Ciência News. Esqueci de alguém, gente? Por favor, me mandem aí se eu esqueci de alguém.
nós estamos preparando essa semana um podcast sobre a viagem à Lua, tá? E vamos falar um pouquinho sobre a tal da pegada na Lua, se ela está lá ou não está. Então, não vou responder essa pergunta na live, eu vou deixar para vocês ouvirem o podcast de sábado, tá bom? Vamos lá. Terceira frase, para vocês me dizerem o que é. Descoberto em 1930. Era planeta, agora é planeta não. O seu ano dura 248 anos terrestres. Vai, Jaquita, responde para mim de quem que a gente está falando. A sua maior lua, ou seu maior satélite natural, se chama Caronte, fotografado pela sonda New Horizons em 2015. É Plutão. Estamos falando de Plutão, que gera tanta polêmica. Já fizemos live, eu e Jaquita, do Café com Pimenta, sobre Plutão, tá bom? Foi descoberto em 1930, exatamente, e desde 2006 foi reclassificado para planeta anão. E falando rapidamente o porquê que ele foi reclassificado, você tem 3 coisas que definem um planeta. Tem que orbitar uma estrela. Plutão orbita uma estrela. Então, pode ser planeta, mas espera aí. Tem que ter massa suficiente para se manter esférico. É esférico, maravilha. E a terceira é sobre a órbita. A órbita de Plutão tem que estar livre. Ou como eu gosto de dizer, tem que estar limpinha. Não tem que ter nenhum outro astro, nenhum outro corpo de praticamente mesma massa que divida a órbita com ele. E Plutão a órbita de Plutão, ela é totalmente suja, ela é cheia de coisas. Até mesmo o seu satélite natural, Caronte, tem praticamente o mesmo tamanho. E eles orbitam, Plutão e Caronte orbitam um ao outro. Eles orbitam um centro comum. Então isso desclassifica Plutão como planeta. Coitado, né? Mas, superado esse drama, temos então que a resposta deste daqui é Plutão. E vamos para a última, gente, que a live já está chegando no fim. Sua superfície parece com a da Terra. Parece com a da Terra. Há dunas, lagos de metano e canais de rios. Sim, temos alguma coisa assim no sistema solar. É a maior das luas de Saturno. Agora quero ouvir, gente. Maior das luas de Saturno. É a segunda maior lua do sistema solar. Tem diâmetro 50% maior do que a nossa lua. Rodeada de brumas, ok? Quer dizer, vaporzinhos, tá bom? A atmosfera é densa e complexa, composta de metano e carbono, semelhante à Terra primitiva. Ah, muito bem! Tô vendo aí o povo mandando ver. Olha lá. Muito bem, estamos falando da maior lua de Titã. Estamos falando de Titã, gente. Ela está sendo extremamente estudada, tá? Extremamente estudada, porque ela tem grandes características da Terra primitiva, tá? Então, aquilo que a gente compreende como início do nosso planeta, a gente está conseguindo visualizar em um satélite em Saturno. Fora outras características, que eu vou deixar de novo para uma outra live para a gente falar, mas você tem ali lagos de metano, são coisas interessantíssimas, né? É uma complexidade de estruturas, né? Bem interessante. Bora para Titã, gente. É isso aí, Jaquita. Bora para Titã. Bom, essa daqui, então, foi a primeira pergunta da prova nível 4.
que é a do ensino médio, tá? Então, o grau de dificuldade para o aluno de ensino médio está baixo, porque é a primeira, tá? Mas veja quanta informação você tem que ter previamente para distinguir os planetas anões, os satélites, para responder a primeira questão, tá bom? Então, as outras, vocês viram que era mais tranquilinha e tal, porque são níveis mais tranquilos. Mas não se enganem, é só a primeira questão de 10, tá bom? Então, nas próximas lives, terça-feira que vem, eu vou responder as questões de número 2, de todos os níveis. Ela complica um pouquinho e é legal, gente, vocês estarem aqui debatendo aí no chat e sempre me perguntando coisas que eu, na medida do possível, vou tentar inserir, tá bom? Qualquer coisa, se eu não respondi alguma pergunta que vocês me fizeram, me manda no direct, por favor, que eu respondo assim que possível, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo. Este material aqui para as crianças, para os pequenininhos, ó, dá uma olhadinha aqui, vai estar disponível na sexta-feira, lá no YouTube, tá? Eu vou baixar essa live para lá, eu vou upar essa live para lá e na descrição eu vou deixar o link para vocês baixarem esse material didático para criançada. Eu fiz aqui o meu, ó que bonitinho, olha que chique, todo pintadinho, todo bonitinho, para a gente discutir com os alunos as atmosferas, tá? E como são os planetas e tudo mais. Você pode fazer isso também, tá bom, galera? Mil beijos para vocês. Adorei a presença. Espero que vocês se acostumem com lives aqui às terças-feiras, 8h30 da noite. Toda terça-feira eu tô aqui, ó, para falarmos de astronomia. Muito obrigada, gente. Amanhã tem vídeo novo no canal sobre o comparativo dos volumes da Lua e da Terra. Isso cai na OBA também, tá bom? Beijos e até mais. Tchau, tchau!